Programa Na Boca do Povo fala agora sobre o mapeamento de atropelamento de animais silvestres aqui em Blumenau. Para isso, estamos recebendo o secretário do Meio Ambiente, Robson Tomazoni. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença nessa manhã. Bom dia, Jorge. Bom, secretário, o que motivou a realização desse mapeamento que é inédito aqui na cidade, né? Bom, são duas situações, né? Primeira é pelo aparecimento de muitos animais mortos em área urbana. E o segundo é o fato de o porquê está acontecendo isso. A gente já mais ou menos empiricamente a gente sabe que é o ser humano que está invadindo a floresta, e nós estamos ocupando isso já há anos, o espaço deles, mas nós queremos entender o quão nós estamos indo e o que nós podemos fazer para diminuir esse impacto dessa influência que nós estamos causando na vida desses seres vivos também, né? Como é que vai ser feito esse mapeamento? Qual é o planejamento, né, para que se consiga ter esse mapa das localidades, as espécies, né, que estão mais em risco aqui na cidade? Na realidade, a gente conta com a população, porque o SEMAS, hoje ele tem um contrato com o SASBLU, que é o Hospital Veterinário da FURB, onde que recebe os animais silvestres que são atropelados, que tem algum contato com energia elétrica, que sofra alguma avaria, e que hoje a Polícia Ambiental, ela que busca, resgata esses animais e leva para o SASBLU para eles serem medicados, operados, se tiverem êxito, né, e eles conseguirem e não virem a óbito, terem a felicidade da vida, a gente readequa eles e depois devolve à floresta. Então a gente sabe desses pontos, a gente já está coletando dados para saber aonde que os animais foram atropelados e o que aconteceu. Mas tem uma grande maioria, a gente imagina que isso é 20% que hoje a gente sabe, a gente imagina que 80% a gente não sabe dos animais que são atropelados, mortos, que ninguém sabe aonde que eles estão. E quem pode saber isso é a comunidade que vive em cada canto dessa cidade, que pode fotografar, dizer o endereço certinho, com informações detalhadas da rua, de frente à casa tal, com horário aproximado, fotografa, nós vamos fornecer um número específico para isso, e daí a gente monta esse banco de dados e a gente vai saber detalhadamente quais são os pontos da cidade onde está ocorrendo mais esses atropelamentos. Baseado nisso, a gente consegue começar a trabalhar as políticas públicas ambientais para tentar minimizar esse conflito que está acontecendo, né? Secretário, qual é o planejamento de vocês para motivar a comunidade a se envolver nesse levantamento, né, passando as informações para que se consiga ter o melhor mapeamento possível, né, a melhor realidade possível dessa situação? Na realidade, isso envolve todo mundo, né? Porque a população tem que estar ciente que hoje nós vivemos numa sociedade, numa cidade extremamente frágil geologicamente, e com 70% de floresta, que isso de 65% a 70% de floresta hoje nós temos ainda, com uma população de 380 mil habitantes aproximadamente, e nós sabemos que até 2050 nós vamos ter nós vamos talvez chegar a 700 mil habitantes. São projeções, mas são projeções que está sendo acompanhado estatisticamente, então temos que levar tudo a sério. E hoje nós vamos conviver com a natureza e nós temos que aprender a conviver com elas. Então nós temos áreas que nós temos que preservar, nós temos áreas que nós temos que morar, nós temos áreas que nós temos que conviver mais próximos, e nós temos que entender esse convívio, essa troca de informações que a natureza está oferecendo a nós,
gratuitamente, né? Então, a ideia agora é, com esse banco de dados, daqui para frente a gente já, em alguns pontos, a gente já faz isso, como os passafaunas, porque às vezes a gente interrompe uma floresta e ali, naturalmente, os animais iam se alimentar num lado, tinham as águas do outro lado, e de repente passa uma rodovia no meio, que eles, para se alimentar e tomar suas águas, eles têm que passar por elas, e hoje a gente já interfere com passafauna e situações nesse sentido. Um exemplo disso é o prolongamento da Humberto de Campos, né, que passou justamente numa área fechada, né, de mata fechada, e colocou um passafauna para poder facilitar a travessia desses animais. Né? Isso. Isto hoje, Jorge, em rodovias ele é muito comum, né? As BRs, uma das exigências é isso. Apesar do que geralmente elas são muito falhas, assim, né? Que elas são muito distantes umas das outras e não tem muito acompanhamento. No dia a dia a gente vê que cumpre-se o fato de fazer o passafauna, mas não se acompanha durante os anos se a fauna mesmo está adaptando-se a isso, né? Aqui nesse local, por exemplo, né, já que nós tocamos nesse assunto, há um acompanhamento? Sabe-se se realmente os animais estão utilizando esse passafauna? Hoje a gente, com esse levantamento, a gente vai ter mais dados para isso, tá? Então, essas informações, Jorge, é que nós precisamos ter. Hoje nós estamos com pouca informação. O banco de dados é o que dá a todo esse aparato para a área ambiental. Então, eu sempre digo nas reuniões de conselho e internamente que nós temos que trabalhar o meio ambiente com um pouco menos romantismo, né? Por mais que a gente goste do meio ambiente, mas o banco de dados tem que ser trazido para dentro do meio ambiente. Porque vamos crescer, nós vamos precisar... Você imagina se nós duplicar a população... Nós estamos falando em 25 anos, 30 anos, dobrar a população de Blumenau. Então, esse é consumo de água, esse é mais esgoto, isso é mais lixo, isso é mais áreas, isso é mais tudo. Então, nós temos que levar a sério, nós temos que saber o banco de dados, nós temos que saber o que nós temos hoje, o que nós vamos precisar no futuro. Então, e sem dados concretos, aonde que é mais frágil a floresta hoje, aonde que é mais frágil a geologia. Então, Blumenau hoje é privilegiado em banco de dados da geologia. Nós temos hoje um bom mapeamento de que nós temos de floresta, mas nós não temos muito mapeamento em fauna. Então, está morrendo muita fauna em Blumenau e a gente não sabe direito o que está acontecendo. Nós temos um exemplo muito que talvez poucos saibam, quem gosta mais da floresta que saiba, mas o nosso bugio, ele é o primeiro que é afetado sobre a febre amarela, né? Então, quando começa a morrer o bugio na floresta, já se sabe que a febre está ali. Então, ele é um grande um alerta, um grande despertador disso. Então, a partir do momento que a gente consegue interpretar a floresta e ter esse banco de dados, e nós pararmos de achar que a floresta é inimigo, que a fauna é inimiga, e entendermos que nós podemos trabalhar em conjunto, eu acho que tudo fica mais fácil, inclusive no licenciamento, né? Até quando vai esse levantamento, secretário? Tem um prazo, um cronograma? Esse primeiro prazo, nós estamos trabalhando de 6 meses a 1 ano. Mas isso é um levantamento contínuo. Porque os animais vão continuar atravessando as BRs, as ruas, vão continuar se aproximando da área urbana. A área urbana também, ao contrário, né? A área urbana vai chegar mais próximo deles e isso vai migrar. Hoje podemos entender, os bancos de dados podem mostrar que ao sul da cidade é o atropelamento maior, podemos entender, daí ano que vem pode ser ao norte, e isso vai servir também, a gente vai levar para dentro dos SEMAS, que nós temos o setor de licenciamento de empreendimentos, onde que a gente também pode direcionar as áreas verdes que tem que existir, porque muitas vezes as pessoas não entendem
que a área verde que está atrás deles é uma área de mata, que é uma propriedade particular, que quando a pessoa quiser usufruir, ela vai poder usufruir, se caso puder, né? Mas ela vai poder, mas tem restrições, tem que ter área verde, tem que compensações, então tem um monte de situações que tem que ser analisado. E muitas vezes a gente recebe denúncia, estão desmatando atrás da nossa casa, tem um monte de floresta, isso é proibido. Daí a casa dele foi oriunda de um loteamento que foi desmatado, mas o vizinho do lado também tem o direito dele, mas tem os deveres, né? E esses deveres é onde que a gente, como licenciadores do SEMA, através de legislações muito rígidas, aonde que a gente olha os ribeirões, as nascentes, as matas, o tipo de mato, o tipo de fauna, e a gente tem que, conforme lei, ficar direcionando, aquele lado, talvez lado esquerdo daquele terreno gigante, é o que tem uma floresta mais avançada, que liga numa outra floresta, que é onde pode ser um corredor ecológico, aonde que tem uma fauna mais exuberante. Ali não vamos botar uma rodovia, porque senão esses são os locais que precisam ser preservados. Então, tudo isso, esse banco de dados, inclusive para um empreendimento que ninguém imagina, ele vai servir, é muito importante. Uhum. Secretário, tem algum levantamento hoje, né, das espécies mais vulneráveis ou mais atingidas por atropelamentos aqui em Blumenau? Hoje o que mais a gente vê de atropelamentos é mais cachorro do mato, as capivara, o próprio gambá, que é mais noturno, e as árvores, tem muito lagarto, e as aves de rapina, né? Tem corujas que saem à noite, então são animais que à noite, o farol dos carros, eles ficam estáticos, né? Sim. Então, e mais sujeitos a atropelamentos, né? Então, mas e tem poucos pontos, e alguns pontos a gente já está mapeado, né? A exemplo nós temos o nosso Parque São Francisco, que o Morro da Companhia tem uma via que está sendo projetado, um passa-fauna que liga todo o parque da Hering, que esse parque da Hering, pela cadeia de montanhas, chega no Parque Nacional, no parque que é o Parque das Nascentes também, que está interno, né? Então, a cadeia de montanhas contínua, é só uma cadeia de montanhas. Então, para nós, existem vários lotes, várias propriedades, mas para a fauna é um lote só. Uhum. O animal entra aqui no São Francisco, sai lá no Parque das Nascentes, sai lá em Botuverá, sai lá em Dayal. E vive e se habita nesse espaço. Ele não tem divisas, então a divisa dele, ele não vai entender que o Morro da Companhia tem uma rodovia que à noite alguém vai passar e vai atropelar ele, né? Uhum. Então nós temos que dar condição para ele e enxergar como ele enxerga a divisa do terreno dele, né? De que forma a população pode contribuir, secretário? Bom, nós disponibilizamos um WhatsApp específico só para isso. O que nós pedimos o apoio e clamamos que a população nos ajude nesse grande projeto? Encontrar um animal silvestre. Nós estamos falando de animais silvestres nesse ponto, né? Não estamos falando em pets, animais silvestres. Fotografa o animal, não mexa com o animal. Se tiver vivo, ligue para a Polícia Ambiental busca, leva ele para o SASBLU, ele vai para o Hospital dos Animais Silvestres, que é o SASBLU. Se tiver morto, fotografa, manda para o número 9975-60821, 9975-60821, fotografa o animal, bota as maiores informações possível, a rua, com número, se não tiver o número na hora, mas na proximidade tal, mais ou menos o horário, e quanto mais dados para nós botar no banco de dados, melhor. Bairro, né, certinho, e nós vamos catalogando tudo isso. E é dessa forma que vai se criar esse mapeamento. Isso. Daí nós temos a Polícia Ambiental, aquilo que ela encontra, ela passa, o nosso pessoal está catalogando, a comunidade
que eu acho que e está chegando muito, tá? Já está chegando muito, o pessoal está engajado. Essa causa é uma causa, estou muito feliz com isso, porque é uma causa que todo mundo está abraçando. São pequenos gestos que contribuem e dá para ver que a nossa cidade, ela é, por mais quietinha que ela é um povo que gosta do meio ambiente, que gosta da sustentabilidade, cada um com o seu jeito, e o banco de dados está crescendo a cada dia. Secretário, que tipo de soluções podem vir a ser implantadas, né, com base nesses levantamentos? Existem várias soluções, desde a educação ambiental, com placas, né, em regiões críticas, passafaunas aéreos, passafaunas subterrâneos, até projetos futuros de mudanças, né, não de vias já prontas, que isso a gente não cogita isso, mas empreendimentos futuros com corredores ecológicos específicos. Uhum. Então, pode se desenvolver, inclusive, novas políticas públicas, ambientais, levando-se em consideração esse mapeamento. Isso, com certeza, isso pode ser direcionado às políticas públicas ambientais também, que é uma prerrogativa tanto do SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente Municipal e de Sustentabilidade, e do Conselho do Meio Ambiente, né, que é buscar políticas públicas para a conservação tanto da flora como da fauna, né? Secretário, porque é importante, né, que a população se envolva, se informe sobre a proteção dos animais também e a fauna? Na realidade, a população tem duas situações. Uma que isso faz parte toda de um ciclo. Cada animal que entra em extinção, ele quebra todo um ciclo da natureza que afeta o ser humano também. Outra situação são situações que podem acarretar até algum crime ambiental para a população. Uma situação que eu gostaria de salientar aqui, Jorge, que é muito grave, que está acontecendo, e eu sei que quem está escutando a rádio conhece sempre alguém que já faz ou fez isso, é o tráfico de animais silvestres. Isso é um crime extremamente grave. Que ainda acontece. Acontece. Né? Essa história de tu ter simplesmente eu tenho um passarinho na gaiola, é um passarinho simples, é uma coisinha, sempre foi assim. Gente, isso é um crime. Depois que é pego, daí não adianta mais assim achar que, meu Deus, era só aquilo, ninguém falou. Se informem, vejam o que estão fazendo. Por quê? Porque cada dia está apertando mais. E se tiver uma denúncia, às vezes por causa de eu sei que tem coisas que são culturais, mas isso é ilegal. Animal silvestre, se não tiver anilha, se não for comprado legalmente, isso é um crime. Isso acarreta até de 1 a 4 anos de cadeias e até coisas mais. Nós fomos ver um caso de maus tratos de um pitbull há 30, 40 dias atrás. Chegamos na casa por causa do maltrato de pitbull. E chegamos lá, a pessoa tinha 18 passarinhos presos em gaiola. Ele está sofrendo um processo criminal, vai estar respondendo o crime, pode pegar até 10 anos de cadeia e tem mais de 50 mil reais de multa. E a pessoa não sabe o que fazer mais da vida agora. Então é gravíssimo, tá, Jorge? Isso não parou. Por mais que a população acha que, não, o tráfico de animais silvestres parou. Não, isso está na porta de todo mundo. Quando a gente entra pelas periferias de Blumenau, a gente vê muito isso. Isso não é uma situação simples. Isso não é uma situação corriqueira. Isso está acontecendo. Pode complicar a vida da pessoa. Está complicando, né? E tem muitas coisas que vira crime federal porque tem animais que estão ameaçados de extinção. E só piora, né? Só piora. Só piora.
Bom, secretário, só para a gente reprisar então, esse mapeamento conta com a participação da população. Se você encontrar algum animal atropelado, né, fotografe, mande o maior número de informações possíveis para o telefone, através de mensagem de WhatsApp, para o telefone 997-560821. 997-560821. A sua informação vai servir para elaborar esse mapeamento aqui na cidade, né, secretário? É isso aí. Jorge, eu queria passar aqui o telefone oficial da Polícia Ambiental. Quando for animal silvestre que vocês veem atropelado, que esteja vivo, liguem para o 3221-7395, Polícia Ambiental. 3221-7395. Ela irá resgatar esse animal e levará ao hospital veterinário do Sasblu, que é o hospital da FURB. Obrigado, secretário, pela participação. Obrigado a vocês. Robson Tomazoni, secretário do Meio Ambiente, falando sobre o mapeamento de atropelamento de animais silvestres em Blumenau.